Sobreposição de públicos. É o seguinte, esse daqui é um assunto que não é o assunto mais básico do tráfego pago. Mas eu fiquei pensando assim, quando eu estava estruturando aqui essas aulas, o método do curso subido de tráfego, o método da filosofia sobre o de tráfego, eu estava pensando em quais são os princípios do tráfego pago. As coisas que eu acredito que todo mundo tem que entender com profundidade a teoria para que a parte prática fique muito mais fácil. E uma dessas coisas, com certeza, é a sobreposição de públicos. Só que para eu te explicar um pouco de sobreposição de públicos, a gente tem que colocar um pezinho um pouco mais fundo nas águas do tráfego pago. A gente tem que sair um pouquinho do rasinho e já fazer a água chegar na cintura. E aí o problema é que quando a água toca nas partes baixas... sempre dá aquele friozinho. Mas a gente vai entrar aqui, vai ser bom. Acredita em mim que vai ser bom. É o seguinte, o que é sobreposição de públicos? Essa aula, ela propositalmente vem depois da aula sobre segmentações, porque são assuntos que estão intimamente ligados. É o seguinte, sobreposição de públicos é quando a gente anuncia para um mesmo público em dois conjuntos de anúncio ou campanhas diferentes se concorremos com nós mesmos. Quê? Vamos voltar aqui agora para a explicação mais simples. Imagina que eu estou anunciando, vamos lá, vou anunciar para pessoas que têm interesse em marketing digital e também vou fazer um outro anúncio para um outro público, para uma outra segmentação de pessoas que têm interesse em empreendedorismo. Você concorda comigo que algumas pessoas que têm interesse em marketing digital também têm interesse em empreendedorismo? Sim. Então, se eu anunciar para esses dois públicos diferentes, você concorda comigo que eventualmente eu vou estar anunciando duas vezes para a mesma pessoa? Porque eu posso estar lá anunciando para o público A, que é o público de marketing digital, e aí nesse público A, dentro dele tem o João e mais 20 outras pessoas. E eu vou anunciar para o público B também, de maneira separada, numa outra campanha, num outro conjunto de anúncio. Eu vou anunciar para dois públicos distintos. Só que nesse público B também tem o João, só que tem mais outras 50 pessoas. Se eu anuncio para o público A e também anuncio para o público B, eu estou anunciando duas vezes para o João. Ah, Pedro, mas isso não é bom? Isso é a sobreposição de públicos, é quando a gente tem o mesmo público, uma mesma audiência dentro de duas segmentações diferentes, um mesmo público em duas segmentações diferentes. Pedro, isso não é bom? Olha, é bom ter uma frequência alta, aparecer várias vezes para a mesma pessoa, pode ser bom e pode ser muito bom, só que o problema é quando a gente perde o controle disso. Então, eu vou te dar agora 3 motivos do porquê que você deve evitar a sobreposição de públicos e 5 situações em que você não vai evitar a sobreposição de públicos. Porque o princípio sobreposição, eu não tô aqui para ir lá no gerenciador de anúncios e ficar fazendo hierarquia na sua frente. Hierarquia é uma maneira pelas quais a gente evita a sobreposição de públicos. Eu não tô aqui para entrar nessa parte técnica ainda. Isso vai vir nos módulos mais para frente. Só que eu tô aqui para você entender, e esse é o problema dos gestores de tráfego. Eles não entendem essa parte. Pro cara é binário. Ou faz ou não faz. Ele não entende quando ele faz e quando que ele não faz. Ele não entende quando que ele evita a sobreposição de públicos e quando que ele não evita a sobreposição de públicos, tá? Então, 3 motivos pelos quais você deve evitar a sobreposição de públicos. O primeiro motivo é o que a gente acabou de falar, não perder controle da frequência. Vou até escrever aqui, ó. 3 motivos pelos quais pelos quais devemos evitar a sobreposição de públicos. O primeiro deles é não perder o controle da frequência. O segundo é não aumentar a concorrência no leilão. E o terceiro, não lotar a janela de aparição. Quê? Calma aí que eu vou te explicar. É o seguinte, não perder o controle da frequência, eu estou anunciando lá para a segmentação A e para a segmentação B. Só que eu estou atingindo o João 2 vezes aqui. Quando eu olhar lá na segmentação A vai me dizer o seguinte, o anúncio apareceu uma vez para cada pessoa. Quando eu olhar lá na minha segmentação B, a minha segmentação B vai me dizer, o anúncio apareceu uma vez para cada pessoa. Qual que é o problema disso? Esses conjuntos de anúncios, essas campanhas, elas às vezes não conversam entre elas. Então, na verdade, eu perdi o controle. Por quê? Porque eu apareci mais de uma vez para o João. Eu não apareci uma vez. Se eu apareci uma vez para cada pessoa aqui e apareci uma vez para cada pessoa aqui, eu apareci 2 vezes para o João. Ah, Pedro, qual que é o problema disso? O problema disso é que quando a gente coloca isso num nível maior,
maior e eu tenho aqui o público C, o público D, o público F e assim por diante, em cada um deles eu tenho um número de pessoas diferentes, mas eu tô anunciando várias vezes pro João, pode ser que o João seja uma pessoa que não vai converter, e eu tô incomodando o João aparecendo toda vez pro João, toda vez pro João, toda vez pro João, tá? Então, para não perder o controle da frequência, é um dos primeiros motivos pelos quais a gente deve evitar essa sobreposição de públicos. O motivo número 2 é para não aumentar a concorrência no leilão. E esse motivo aqui, eu quero que você entenda que ele é menor do que ele aparenta ser. O que é a concorrência no leilão? A concorrência no leilão é quando tem mais de uma pessoa quando tem mais de um anunciante querendo fazer um anúncio para uma mesma pessoa, acontece um leilão. Quanto mais gente está anunciando na internet, quanto mais gente está tentando mostrar o seu anúncio para o João, mais caro vai ser a gente aparecer para o João. Então, se eu tenho 4 conjuntos de anúncio, todos eles querem mostrar um anúncio para o João, eles vão concorrer entre eles, isso vai deixar o leilão mais caro. Mas o que eu quero que você entenda aqui? Que não é você concorrendo com você mesmo que vai fazer o custo por lead ficar extremamente caro. Tá? Eu nem acho que esse é o maior problema, mas isso acontece. O leilão fica um pouco mais caro? Fica, mas eu não acho que é significante o bastante para, por causa do motivo 2, a gente evitar a sobreposição. Tá? Um dos motivos para mim mais importantes é não lotar a janela de aparição. O que é a janela de aparição? É o seguinte: uma vez que um anúncio seu aparece para uma pessoa, então um anúncio A apareceu para uma pessoa, tá? Um anúncio foi lá e apareceu para uma pessoa. Essa mesma pessoa não vai ver outro anúncio seu no Facebook pelas próximas 2 horas. Essa pessoa, se um anúncio apareceu para ela no Instagram, essa pessoa não vai ver outro anúncio seu nas próximas 3 horas. E se o anúncio apareceu nos stories, a pessoa não vai ver o seu anúncio nas próximas 6 horas. Esses daqui são os dados que o Facebook revela na própria central de ajuda. Eles não têm ainda descrito lá os dados dos Reels, mas também não faz diferença. Eu creio que vai ser aqui próximos dos Stories 6 horas. Tá? Então, toda vez que você aparece para alguém, você tem uma janela ali que você não vai aparecer de novo para essa pessoa, com algum outro anúncio, com uma outra campanha, com alguma outra abordagem. Tá? Então, quando a gente tem muita sobreposição, a gente está o tempo inteiro lotando essa janela de aparição para um mesmo público. A gente está aparecendo várias vezes para o mesmo público, tá? Então, essas daqui... eu vou botar até um quarto motivo aqui, que eu não tinha colocado antes, que é o seguinte: o quarto motivo para você evitar a sobreposição de públicos é quando eu quero ter um resultado 100% isolado de algum público. Então, vamos dizer assim, eu quero anunciar para o público de quem adicionou um produto no carrinho nos últimos 7 dias. E eu não quero que o meu anúncio apareça para as pessoas que estão aqui dentro. Então, o João está aqui dentro. O João está aqui. E eu não quero que o meu anúncio eu quero que o anúncio que apareça para o João, por exemplo, eu vou fazer um anúncio que eu vou falar assim... tô sabendo que você foi lá, adicionou os produtos no carrinho, mas não finalizou a sua compra. Então, eu olhei para a segmentação e pensei no criativo. Então, eu fiz um criativo específico para esse público aqui. E aí, eu vou falar o seguinte: eu não quero que o meu anúncio apareça para o João falando, compre aqui meu produto. Por quê? Porque o João, ele tá aqui nesse público A. Ele adicionou o produto no carrinho. Então, eu não quero que o meu anúncio apareça para o João aqui. Porque aqui eu tenho um anúncio específico para o João. Aqui eu não tenho um anúncio específico para quem adicionou o produto no carrinho. Porque o público B aqui é o público de quem tem interesse em roupas. E o João tem interesse em roupas. O meu público A aqui é o público de quem adicionou produto no carrinho. Aí o público C aqui é o blá blá blá, o D o blá blá blá, mas se eu tenho um anúncio específico para quem adicionou o produto no carrinho e eu faço questão de aparecer para essas pessoas aqui, somente com esse anúncio, ou seja, se eu quero um resultado 100% isolado de algum público, aí eu tenho que evitar a sobreposição de públicos, tá? Então esses são os 4 motivos pelos quais você deve evitar a sobreposição de públicos. Agora, quando que eu não tenho que me preocupar com a sobreposição de públicos? Quando não se preocupar com a sobreposição de públicos? Em 5 situações, tá? As situações são as seguintes. Primeira, se eu tenho públicos muito pequenos. Segundo, entre públicos frios. Terceiro, se a tua campanha não está gastando a verba que você colocou para ela gastar. Quarto,
Quarta situação, para testar diferentes estruturas de campanhas. E 5, se a tua verba é muito pequena. Se os seus públicos são muito minúsculos, não vale a pena você ficar evitando anunciar 2 vezes para a mesma pessoa. Não tem porquê, tá? Então, se o seu público é muito pequeno, se você está começando, se você não tem uma audiência ali de envolvimento, pessoas visualizando seus vídeos, inscritos no seu canal do YouTube, pessoas visitando seu site, se os públicos são muito pequenos, não se importe com a sobreposição. Se você vai fazer anúncio para mais de um público frio, por exemplo, o que é um público frio? Público de alguém que não te conhece. Então, se eu vou anunciar lá para um público semelhante, se eu vou anunciar para um público de pessoas que têm interesses em XYZ, se eu vou anunciar para um público de palavras-chave no Google, se eu vou anunciar para um público de pessoas que viram, se eu vou anunciar para pessoas que viram determinados vídeos, fazer anúncios em determinados vídeos do YouTube. Porque eu posso colocar o meu anúncio em determinados vídeos do YouTube. Então, se eu for fazer anúncios para públicos frios, entre eles eu não vou evitar sobreposição. Não tem problema que dentro do público do interesse XYZ eu vou ter algumas pessoas que também estão no interesse WJK. Tá? Não tem problema que entre esses dois eu tenho sobreposição. Ai, Pedro, mas eu não quero perder o controle da frequência, eu não quero aumentar a concorrência no leilão, eu não quero lotar a janela de aparição. Olha, segundo os meus testes, e testes assim de centenas de outros gestores de tráfego, entre públicos frios, o seu resultado é sempre melhor se você não se importar com a sobreposição. Tá bom? Número 3, se a tua campanha não está gastando a verba definida, então coloquei lá R$50 por dia para gastar e não está gastando, e aí isso daqui é uma coisa assim que você tem que saber. Isso aqui é, sabe o Batman que tem o cinto de utilidades? Você tem o seu cinto de utilidades como gestor de tráfego. Ah, minha campanha não está gastando a verba desejada. O que eu faço? Antes de você ir lá na comunidade Sobral e postar lá e perguntar para pedir ajuda das outras pessoas, isso aqui tem que estar na ponta da sua língua. Ó, minha campanha não está gastando a verba definida? Vou tirar fora tudo que tudo que eu fiz aqui para evitar sobreposição de públicos, tá? Número 4, para testar diferentes estruturas de campanhas. Então, vamos dizer que eu estou jogando solto, eu já sou bom gestor de tráfego, eu já estou fazendo campanha há muito tempo e eu sempre evito a sobreposição nas minhas campanhas. Um ótimo teste, lembra que eu falei para você na aula de testes? Guarde os testes nos bolsos. Um ótimo teste para você fazer é você tirar fora a sobreposição de públicos. Tem muita gente que fala assim, o Pedro defende a sobreposição de públicos que você tem que fazer ela sempre. Não, eu não romantizo tanto assim o meu conhecimento. Eu sei que para algumas pessoas vai funcionar melhor se você evitar e para outras vai funcionar melhor se você não evitar. Não tem certo, não tem errado. Desconfie dos gestores que ficam cagando regra na sua cabeça. Não, você nunca deve fazer. Não, você sempre deve fazer. Não, você tem que testar, tá? Mas você tem que, mais do que testar, você tem que entender a situação. Entender quando que você vai usar isso, essa ferramenta, esse recurso e quando que você não vai utilizar, tá? E por último e não menos importante, se a sua verba é muito pequena, eu botei aqui entre 5 e 10, mas pode ser até menor, tá? Entre 5 e 100 reais por dia, 200, 300 reais por dia, eu já começaria os testes das minhas campanhas sem evitar sobreposição nenhuma. Ah, Pedro, mas eu vou perder um pouco do controle da frequência? Vai aumentar um pouco da concorrência do leilão? Vai lotar a janela de aparição? Vai, mas se você fizer tudo isso daqui e ainda assim você tiver mais resultado do que se você evitasse a sobreposição, no final das contas não é melhor? Foda-se a frequência, desculpa a palavra. Não importa a frequência, não importa aumentar a concorrência no leilão, não importa lotar a janela de aparição se eu tô tendo mais resultado. No final das contas, não é sobre, não, eu sempre devo fazer porque essa é a maneira correta. A maneira correta é gerar o máximo de resultado possível com o dinheiro que você tem disponível. Esse é um bom trabalho de um gestor de tráfego. E não se ficar se apegando ao método X, ao jeito X ou o jeito Y de fazer as coisas. O tráfego está sempre mudando, essa é a beleza da coisa, tá? E aí, beleza, como é que eu faço então para evitar essa sobreposição? Porque aqui o que a gente falou? 4 motivos para evitar a sobreposição, tá? A gente falou quando não se preocupar com a sobreposição de públicos e agora, por último e não menos importante, como que eu evito essa sobreposição? A primeira maneira de você evitar essa sobreposição é você fazer uma exclusão hierárquica, tá? Como é que funciona a exclusão hierárquica? Da seguinte maneira. Toda vez que eu anuncio para um novo público, eu excluo os anteriores. Como assim, Pedro? Vou anunciar lá para o meu público A. Então, eu estou anunciando aqui para o João,
e para mais 20 pessoas. Quando eu for anunciar para o meu público B, que também aqui dentro também está o João e mais outras 50 pessoas, eu vou fazer exclusão entre eles. Então, ó, vou anunciar para o público A. Quando eu for anunciar para o público B, eu vou excluir o público A daqui. Então, quando eu estiver fazendo o anúncio para o público A, eu estou anunciando para o João mais 20 pessoas. Quando eu anunciar para o B menos o público A, eu vou estar anunciando para o João. Aliás, eu vou estar anunciando somente... Cadê minha barrinha aqui de edição? Tá aqui. Eu vou estar anunciando somente para essas 50 pessoas, porque eu excluí daqui do público B o João. Ah, mas e essas 20 pessoas? Essas 20 pessoas não estavam dentro do público B, então elas não vão sumir. Essas 20 pessoas, ó, essas aqui são as pessoas amarelas. E essas daqui são 50 pessoas vermelhas. Se eu excluir as pessoas amarelas aqui das pessoas vermelhas, não vai mudar nada, porque elas são pessoas diferentes. A única pessoa que está sumindo aqui dessa segmentação é o João. Então agora eu estou anunciando aqui para 21 pessoas. 20 pessoas amarelas e o João. E aqui eu estou anunciando para 50 pessoas vermelhas. Aí quando eu for anunciar para o público C, vamos dizer que no público C eu tinha aqui. Aí eu vou anunciar para o público C, o que eu faço? Eu vou sempre excluir os anteriores. Então eu vou anunciar para o público C, eu vou excluir o B e vou excluir o A. E quem é que estava dentro do público C? Vamos escrever aqui. O público C, dentro dele eu tinha o João, mais 10 pessoas amarelas, mais 5 pessoas vermelhas, mais 30 pessoas azuis. Então, quando eu fizer C menos B menos A, eu vou ficar com quem? Eu vou ficar somente... Eu vou até excluir aqui o João, porque ele não está mais aqui, ó. Então, aqui são só 50 pessoas vermelhas. Eu vou ficar com quem? Eu vou ficar com C menos B menos A. Eu vou estar anunciando para... Eu vou pegar outro número aqui que vai ficar mais fácil de entender. 15 pessoas... Não, eu vou fazer diferente, ó. 30 pessoas amarelas, agora sim. Aqui tinham mais pessoas amarelas e aqui tinham... 55 pessoas vermelhas e 30 pessoas azuis. Quando eu for anunciar para o público C e eu for excluir deles o B e o A, eu vou ficar com 10 pessoas amarelas mais 5 pessoas vermelhas mais 30 pessoas azuis. Por quê? Porque essas 20 pessoas aqui, eu estou subtraindo elas desse número aqui, ó. Então, sobraram 10 pessoas amarelas, porque eu já estou anunciando para essas 20 pessoas amarelas. Eu não preciso anunciar para elas de novo. Eu quero anunciar só para as 10 pessoas amarelas que eu não estou anunciando ainda, que são essas daqui. Eu já estava anunciando para essas 50 pessoas vermelhas. Então, só que aqui eu tenho 55. Então, aqui eu vou fazer um anúncio para 5 pessoas vermelhas. E aqui eu vou fazer um anúncio para 30 pessoas azuis. Tá? Então, ignora as cores agora. Tudo que eu quero que você faça e entenda é o seguinte. Toda vez que a gente vai anunciar para um novo público, a gente vai excluir os anteriores. Então, quando eu for anunciar para o público D, eu vou anunciar para o D, menos o C, menos o B, menos o A. Quando eu for anunciar para o E, eu vou anunciar para o E, menos o D, menos o C, menos o B, menos o A. Eu sempre vou excluir todos os anteriores, porque eu já estou anunciando para o público A, eu não preciso anunciar para ele de novo, então eu posso excluir ele daqui. Eu não estou perdendo ninguém, eu já estou anunciando para o A. Quando eu for anunciar para o C, mesma coisa, eu já estou anunciando para o A e já estou anunciando para o B. É só fazer esse sistema de exclusões. Eu sei que no começo isso é um pouco complexo e fica difícil de entender, mas quando você vê na prática na criação de campanhas vai ficar mais simples. Mas o que eu quero que você entenda agora? Essa parada de excluir um público do outro é uma das maneiras da gente evitar a sobreposição de públicos, tá bom? Outra maneira da gente evitar a sobreposição de públicos é unindo públicos que contêm sobreposição. Então, se eu tenho o público A, e aí no público A eu tenho o João, a Maria, a Ana e a Mônica. E aí eu estou anunciando também para um público B, que contém o João, a Ana e o José. Como é que eu posso evitar a sobreposição desses dois públicos? Anunciando para os dois numa mesma campanha, no mesmo conjunto de anúncio. Então, A mais B, eu não vou anunciar para o João de novo. Não, o João é a mesma pessoa. Eu vou anunciar para o João, para a Maria, para a Ana, para a Mônica e para o José.
Então, eu juntei os dois. E aí, eu evitei a sobreposição de públicos aqui entre eles, tá? E aí, a última Maria... A última maneira é a gente refinar o nosso direcionamento, tá? Isso aqui é um pouquinho mais complexo, mas eu não podia deixar de falar, por mais que talvez não faça sentido para você agora, é bom você saber que existe essa maneira, tá? Que é o seguinte, eu posso, por exemplo, anunciar para o público A, que contém o João, a Maria, a Ana e a Mônica, e falar para o público A o seguinte, eu quero aparecer somente para mulheres. E aí, para quem que eu vou acabar aparecendo aqui? Para quem que eu não vou aparecer? Não vou aparecer para o João, porque eu estou anunciando para o público A, que contém essas pessoas, mas eu estou anunciando somente para mulheres. E aí, no meu público B, eu vou anunciar para o João, para o José, para o Mário, para o Pedro, para a Ana. E aqui eu vou falar que eu quero anunciar somente para homens. Então, quando eu faço esse refinamento, eu tenho certeza que não tem sobreposição entre eles. Por quê? Porque aqui eu só estou anunciando para mulheres, aqui eu estou só anunciando para homens. Então, quando eu exijo uma certa segmentação da minha campanha, por exemplo, nesse conjunto de anúncio, eu quero anunciar para pessoas que têm de 18 a 24 anos. Neste outro conjunto de anúncio, eu quero anunciar só para pessoas com mais de 25 anos. Tem sobreposição entre eles? Não. Por quê? Porque eu refinei o direcionamento de acordo com um dado demográfico, tá? Então, existem 3 maneiras da gente evitar a sobreposição. Fazendo exclusão entre os públicos, a gente vai ver isso na prática nas campanhas, pode ficar tranquilo. Segunda maneira, unindo 2 públicos que têm sobreposição. E terceira maneira, refinando o direcionamento através de dados demográficos, tá? Quando que eu não vou me preocupar com as exclusões? Se os meus públicos são pequenos, se são somente públicos frios, se a campanha não está gastando meu dinheiro, se eu quero fazer um teste ou se a minha verba é muito pequena. Por que eu devo evitar a sobreposição de públicos em algumas situações? Para não perder o controle da frequência, não aumentar a concorrência no leilão, não lotar a janela de aparição e quando eu quero um resultado 100% isolado de um determinado público. Beleza? Essa foi a nossa aula de sobreposição de públicos. Eu sei que é um pouquinho mais complexo, mas não tem como a gente fugir. Eu preciso que você já comece a namorar, a colocar o pezinho na água nesses princípios do tráfego pago que são um pouco mais complexos, mas que vão fazer e fazem parte do nosso dia a dia como gestores de tráfego. Beleza? Tamo junto e eu te vejo na nossa próxima aula.